Olá pessoal, Rafael aqui novamente. Hoje a gente vai iniciar a nossa segunda aula do curso completo de Word, módulo 2, formatação profissional e recursos intermediários do Word. Bom, na última aula eu expliquei para vocês um pouquinho do que a gente ia ver nesse segundo módulo, né? E expliquei para vocês estilos e temas, cabeçalho, rodapé e numeração de página. Bom, como vocês podem ver aqui, hoje a gente vai ver quebras de página e seção. Após a gente ver isso, ainda nessa aula eu vou ensinar para vocês sobre como configurar tabelas avançadas. Bom, começando falando um pouquinho de quebras de página e seção, eu peguei o mesmo texto que eu usei na última aula, só que sem aplicar estilo, só para vocês terem uma ideia aqui. Então, pessoal, para vocês acharem, né, onde que fica essa seleção de quebras, vocês vão ter que vir aqui em Layout e vai ter aqui, ó, quebras. Agora, você seleciona onde você quer aplicar isso, vou botar aqui antes da conclusão, selecionar quebra. Vamos lá, aqui está escrito o que? Página, marca o ponto em que uma página termina e a próxima página começa. E quebra de seção, próxima página, inserir uma quebra de seção e iniciar a nova seção na página seguinte. Eu falando assim, vocês não vão entender muito bem, mas eu vou aplicar a quebra de página aqui para vocês terem uma ideia de como que funciona. Bom, quando eu aplico a quebra de página, ele joga o que eu coloquei o mouse antes da conclusão, então ele vai jogar diante da conclusão para depois, tudo que tiver depois para uma outra página, porque aqui eu finalizei tudo, tanto que vocês podem ver que se eu escrever aqui, já vai automático para depois para outra página, e não para a primeira. Então tudo que eu escrever aqui eu posso, sei lá, escrever maiúsculo, eu posso dar um enter aqui, ele vai tudo para outra página, porque ele finalizou essa página, igual eu estava explicando aqui, e pulou para outra. Agora, e qual que é a diferença, né, da quebra de página para a quebra de seção? Eu vou desfazer isso que eu fiz aqui, para vocês terem uma ideia. Só apagar isso aqui mesmo. Aí, agora eu vou aplicar uma quebra de seção para vocês verem. Eu venho aqui, igual eu falei, aqui ó, quebra de seção, próxima página. Ele vai jogar isso aqui para uma próxima página. Porém, quando eu clico aqui, dou um enter, eu ainda consigo escrever, porque ele só terminou a sessão antes da conclusão e jogou ela para outra. Então, isso aqui é interessante para você que quer manter, por exemplo, se eu quisesse mudar o estilo desse trecho aqui, eu não precisaria ficar dando enter, eu só clico em quebra de seção, edito aqui o estilo que eu quero, e continuo aqui embaixo, de onde eu não quero que altere. Então isso é muito importante para você minimizar o tempo, né? Para você não ter que ficar fazendo isso tudo à mão, passo a passo, você já faz isso automático. E agora eu vou explicar para vocês qual que é a diferença quando você usa uma e quando usa outra. Tem essa diferença que eu falei, que a quebra de página você não pode editar o que vem antes do que você quebrou, porque ele finaliza aquela página e pula para outra. Deixa eu tirar aqui. Aí. A quebra de páginas, ela simplesmente força o conteúdo a iniciar na próxima página, enquanto uma quebra de seção permite a alteração de configurações como número de colunas, cabeçalhos, rodapés e a formatação da página em diferentes partes do documento. Então, vocês lembram na última aula que eu usei a quebra de seção para poder colocar o número aqui no rodapé? Então, geralmente ela é usada para isso, para você mudar a margem. É muito interessante. Um exemplo clássico também que a gente pode colocar aqui de quebra de página e quebra de seção é isso aqui, ó. Se você quiser que o seu texto ele fique em retrato, ele vai ficar exatamente na folha na vertical, né? Agora, se você quiser que ele deite a folha, você quer ver como que ele ficaria numa folha deitada, é só você vir aqui em orientação e colocar ele em modelo de paisagem. Você vai ver que ele vai agir como se essa folha tivesse deitada, né? Se ela tivesse a folha A4, ela tivesse na horizontal. E isso geralmente se usa para você que quer escrever um texto na horizontal e não na vertical, né? Muito interessante também. Isso é menos usado, mas isso fica mais de exemplo aí para vocês verem como que funciona, como que você pode mexer nisso. É importante destacar
sobre essa parte de quebra de seção e quebra de página, que com quebra de seção, igual eu falei antes, você pode mudar a formatação de uma parte do documento sem mexer no restante dele. Bom, pessoal, continuando nossa segunda aula, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre tabelas avançadas. Primeiro, para você configurar como você vai colocar uma tabela aqui nesse Word, que geralmente o pessoal acha que tabela é só no Excel, né? Mas o meu objetivo é mostrar para vocês que se você for fazer uma tabela simples, você não precisa ficar exportando a imagem do Excel para o Word. Você pode fazer isso diretamente no Word, que fica até melhor, né? Da pessoa ver, ela consegue editar a tabela se ela precisar. Então vamos lá. Primeiro você vai vir em inserir tabela. Quando você clica aqui, vai ter a dimensão da tabela que você precisa. Bom, para dar um exemplo para vocês, eu vou criar uma tabelinha aqui de 4 colunas por 4 linhas. Acho que vai dar certo. Vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos lá. Tem quantidade unitário total. Vamos lá. Bom, como vocês fazem para centralizar isso aqui? Tá? Aí, como vocês vão centralizar isso aqui, se vocês quiserem, ou se quiserem deixar assim mesmo, fica a critério de vocês. Mas vou ensinar aqui, ó. Primeiro você vem em layout da tabela, clica na célula que você quer. Célula é cada quadradinho desses, tá, pessoal? Na célula que você quer, você vai clicar aqui, ó. Nesse cantinho vai ter o alinhamento centralizado para cima, centralizado para o meio. Eu vou centralizar aqui cada um deles. Aí. Agora vamos ver. Vou colocar aqui camisa. Ver. Calça. Opa! Aí, né, pessoal? Calça. E vamos ver o que mais. Vamos colocar como tá frio, vamos colocar luvas aqui. Tá. Vamos lá, aqui eu vou colocar quantidade de camisa, vamos colocar. Você comprou 10 camisas ao valor de 30 cada. Calça, você comprou 6, valor de 50. E luvas você comprou 3, o valor de 25 cada. Aqui fica a critério de vocês, centralizar ou não. Vou centralizar só pra gente ir aplicando o conhecimento que eu ensinei antes. Opa. Aí. Ah, verdade, pessoal. Se vocês quiserem também mudar um pouco o layout dessa tabela, você vem aqui em design da tabela, vai ter vários aqui, ó, estilos de tabela. Você pode passar o mouse aqui por cima, vou dar um exemplo. Como o meu Word ele tá em modo escuro, ele vai ficar um pouco estranho, mas no branco vocês vão ver que ele fica melhor. Mas aí você pode ir mexendo aqui, ó. Vou colocar uma simplesinha só pra aqui. Então vocês podem ir mudando a cor que vocês quiserem. Agora eu vou, após criar isso, como que a gente faz para eu ter o total? Você vai clicar aqui na tabela do total. Deixa eu centralizar já logo de uma vez. Aí. Clica aqui na tabela que você quer calcular. E agora você vai vir aqui na direita em tabela layout. Clicar em fórmula. E aqui vem a sacada. Aqui já está sum left, porque ele vem como se ele quisesse somar. Mas não é isso que a gente vai fazer agora. Left é que ele vai somar tudo da esquerda, os números. O que a gente quer é que ele multiplique a quantidade pelo valor unitário para saber o total que você vai pagar. Então, para isso, você desce, seleciona Product, que é o produto desses dois, a multiplicação, né? Pode apagar isso aqui. E vai escrever a direção que você quer que ele faça isso. No caso, left. E vai dar um OK. Aqui você pode ver que ele faz o resultado, faz a multiplicação desses dois e dá o resultado. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui ele vem sum above, como se tivesse valor em cima.
mas a gente ainda quer que ele faça o produto dos da esquerda, então product, pode apagar esse que veio aqui, escrever left, 6,50, mesma coisa. Agora você vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Opa. Selecionar product, colocar da onde você quer que ele puxe esses valores para multiplicar e dar um OK. Bom, após isso, se você quiser fazer a soma de tudo isso, eu vou dar um tab aqui para eu colocar mais uma linha embaixo. Coloquei. Bom, se eu quiser o total de tudo isso somado, vamos lá, vou colocar aqui, total, você vai vir nessa célula, em fórmula, e aqui ele já vai estar, que é o sum above, ele vai somar todos esses de cima, você só dá um OK. Vai vir aqui 675. Agora, para explicar para vocês, tem uma outra funçãozinha aqui. Se eu quisesse, por exemplo, tirar essas linhas da esquerda aqui, que estão separando camisa, calça, se eu quisesse mesclar, realmente, já tem um negocinho aqui escrito mesclar células. Então, como que a gente faz isso? Seleciono, clico nela na camisa, aperto Shift, vem em calça, clico em mesclar célula. Após isso, ó, você vê que sai a linha e aí ela fica mesclada. Isso aqui geralmente você usa se você quiser deixar junto ou deixar espaço de duas linhas para uma coisa só, tá? Dá um Ctrl Z aqui porque vou explicar isso aqui para vocês. A soma eu já expliquei. E vocês viram que é bem tranquilo, você não precisa de Excel para tudo que você vai fazer. O Word também ele tem recurso bem interessante para criar e organizar dados simples, que nem você quer somar quer fazer um pequeno balanço dos itens que você comprou, a quantidade e valor unitário, você pode fazer por aqui. Agora, passando para vocês os pequenos macetes, igual eu acabei de fazer agora. Se você quiser inserir uma linha abaixo, para você não precisar clicar com o botão direito, aí você vai inserir, aí vem aqui inserir linha abaixo, você pode só clicar aqui e apertar um Tab, que ele vai criar uma linha embaixo, ou um Ctrl Z, ou você já deixa aqui em tabela layout e inserir linha abaixo. Vocês veem que é tranquilo mexer em tabela. Antes de eu aprender isso eu também pensava que era difícil você criar uma tabela no Word, mas é até mais fácil do que você criar no Excel. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade dessa segunda aula. A próxima aula será a nossa última. Eu vou explicar para vocês inserção de imagens, Smart Art e gráficos, como você coloca isso no Word. E fazer o encerramento desse módulo 2 com uma atividade prática para vocês. Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.